Bem-vindo a mais um vídeo no canal Black Hill Ninja. Fala a verdade, independente se você é experiente ou não é experiente ainda com Alteryx, você já utilizou ou está pensando em utilizar em algum momento o join como um VLOOKUP do Excel, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo, quando vai pensar em fazer um VLOOKUP, ou seja, pegar mais informação para adicionar numa base, a primeira coisa que vem é o join. Mas olha só, toma cuidado, tá? Join não é a ferramenta certa para isso. Às vezes ela pode te enganar e gerar dados duplicados. Então fica de olho. Hoje a gente vai falar da ferramenta Find Replace. Essa sim é a ferramenta certa para você utilizar como se fosse um VLOOKUP. Inclusive na própria descrição dela, ela fala exatamente isso, similar ao VLOOKUP do Excel. Tá? Então fica de olho, vou te mostrar agora como é que a gente pode utilizar essa ferramenta e alguns outros usos aí além dessa função aí de VLOOKUP que você pode também ter como uma coisa interessante para você, no seu arsenal de ferramentas. Então vem comigo, vamos dar uma olhada. Então a Find Replace é uma ferramenta que está no grupo de Join, aqui do lado da Append Fields. Tá? E como diz na própria descrição da ferramenta, é uma ferramenta que é muito similar ao VLOOKUP do Excel. Então, como é que essa ferramenta funciona? Você tem duas entradas, uma entrada F e uma entrada R, que é a Find e a Replace. A entrada F é a sua base original, é a base que você quer que alguma coisa seja substituída. E na sua entrada R vai ser a sua base de referência, que é a que possui os dados que você vai usar para substituir na sua original. Então, qual é a configuração que você usa aqui? A primeira coisa que você vai falar qual é o campo da sua base original que você quer que sofra uma alteração. No caso aqui, a minha base endereços, na minha base é o campo endereços, em que eu tenho aqui várias linhas que tem os endereços e eu tenho uma sigla no final e eu quero que fique o nome do estado, tá? E no meu outro campo aqui qual é o campo da minha base de referência em que eu vou usar para conseguir procurar dentro da minha base original. Então, no caso, eu quero substituir a sigla, eu tenho que ter na minha base de referência as siglas. Tá? Então, tem uma coluna lá chamada sigla, que é a que eu vou usar para buscar na minha base original. Depois disso, você vai falar com o que você quer substituir esse valor que ele encontrou. Então, no caso, as siglas eu quero que substitua por estado, pelo nome do estado em si. Então, eu vou colocar aqui na minha replace a minha coluna da minha base de referência que possui o campo que eu quero usar para substituir na minha base original, que é o campo estado. Então, como você pode ver, eu tenho uma base de referência que eu tenho a sigla e o estado, e na minha base original eu tenho só os endereços e que no final tem a sigla. Quando eu faço essa configuração aqui, o que eu estou fazendo é fazer a alteração da minha sigla pelo nome do estado. É isso que a ferramenta vai fazer para você. Você tem algumas outras configurações aqui na lateral, que é a forma que ele vai encontrar. Então, quando ele for procurar essa sigla, por exemplo, ele pode procurar em qualquer parte do seu campo, ele pode procurar só no começo do seu campo, ou ele pode procurar apenas quando o campo é exatamente igual. Isso é muito bom quando você está falando, por exemplo, de uma chave, né, entre duas tabelas. É muito útil. Quando você olha aqui mais para baixo, você também pode configurar para ser case insensitive, ou seja, não importa se está maiúsculo ou minúsculo. Você também pode botar para ele pegar apenas quando for realmente uma palavra, ou seja, tem um espaço antes e um espaço depois, ou tem um espaço antes quando é no final e tem um espaço depois quando é no início, apenas para que ele não acabe substituindo quando ele encontrou no meio de uma palavra, por exemplo, USP, existe na palavra especial USP no meio da palavra. Ele vai encontrar isso e vai substituir também no meio da palavra especial e vai botar ali São Paulo. Então, para você evitar isso, você pode botar essa opção e ele só vai fazer a substituição quando ele encontrar que é uma palavra completa. Outro uso que você pode ter para essa ferramenta é o VLOOKUP, como a gente falou antes. Você pode fazer como se fosse um VLOOKUP, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, uma base de clientes, que eu tenho informações fictícias aí de clientes, fornecida pela própria MySQL, eu peguei lá. E aí você tem essa base aqui, fictícia, só falando do cliente, nome, e-mail, enfim. E você tem uma outra base aqui de endereços. E você tem uma chave que conecta os dois, que é o Address ID. Tá? É uma chave numérica, então eu só faço um ajuste aqui para que eu possa lê-las como string. Assim como seria também se você quisesse usar um join, por exemplo. Mas eu vou fazer isso no Find Replace porque eu quero fazer um VLOOKUP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali para ele
Da minha base original, ele vai olhar o address ID. Na minha base de referência, ele vai olhar o address ID também. Então, só quando os dois forem iguais. E, ao invés de fazer um replace, o que eu vou usar é a segunda opção que tem aqui, que é o append. O append ele vai só acrescentar, ele não vai substituir nada. Ele só vai acrescentar os campos que você quer. Então, eu vou escolher aqui na minha lista quais os campos da minha base de referência que eu quero adicionar à minha base original. E quando você vai rodar esse fluxo aqui, você vai ver que agora você vai ter os campos de endereço também ali, como um VLOOKUP faria. Tá? Então, você vai apenas olhar e acrescentar. Isso aqui, em relação ao Join, é muito mais seguro, porque no Join você pode acabar duplicando dados, e aí você pode ter algum problema e que muitas vezes você não percebe também. Então, utilize isso aqui quando você quiser fazer um VLOOKUP. Uma outra forma que você pode utilizar o Find Replace também, bem interessante, é utilizar ele para apoiar os seus filtros. Tá? Então, digamos aqui, por exemplo, que você tem uma base de pagamentos, todos os pagamentos dessa empresa, e você quer identificar dentro daquela base de pagamentos só os pagamentos de determinados clientes. Tá? Então, você vai ter diversas linhas ali que você não precisaria ter, você poderia jogar fora. Só que você não tem alguma coisa que você consiga fazer isso facilmente, porque na informação de pagamento são só os pagamentos mesmo, você não tem ali o cliente. Mas, como nesse exemplo aqui, você tem um ID do cliente, tá? Então, eu consigo pegar esse ID e filtrar. Só que eu não tenho esses IDs diretamente ali por algum motivo. Então, eu posso pegar essa minha base de clientes já reduzida e eu faço uma ligação através do meu Customer ID. E o que eu vou fazer? Na minha Find Replace, eu vou usar, como a gente mostrou no exemplo anterior, a função de append. Então, eu vou botar o Customer ID de cada um deles para procurar e vou adicionar um campo qualquer que seja da minha referência, só que tem que ser um campo que eu sei que sempre vai estar preenchido, como o próprio Customer ID. Então, eu vou pegar isso e vou adicionar esse Customer ID, que ele vai entrar como Customer ID 2, porque já existe um. Então, o que ele vai acontecer nesse caso? Todos os meus pagamentos que forem relacionados a um desses clientes da minha base de referência, vai aparecer alguma informação aqui no meu Customer ID 2. Aqueles que não forem, que não existirem nessa minha base de referência de clientes, vão aparecer aqui como nulo. Então, agora eu sei que todas as linhas que aparecerem como nulo nesse meu Customer ID 2 é porque não são os clientes que eu quero pegar. Então, eu consigo depois, com o meu filtro, muito simples aqui, eu consigo colocar esse meu Customer ID 2 como referência e botar para ele filtrar pelos não nulos. Assim, eu vou ter só os clientes que eu quero dentro dessa minha base de pagamentos. E aí, agora já aprendeu como é que se utiliza nosso verdadeiro VLOOKUP aí do Alteryx? Se você gostar desse vídeo, que talvez seja mais uma forma aí para você conseguir ampliar as suas habilidades dentro do Alteryx, eu estou colocando essa imagem aqui lá no meu post na comunidade de Alteryx também, que aí consegue ver melhor, que faz uma relação direta para você do VLOOKUP com algumas configurações do Find Replace, para tentar te ajudar aí com isso, tá? Mas sempre lembra essa ferramenta quando você quiser fazer esse tipo de função, de trazer mais informações, ou mesmo, como mostrei no último exemplo, de filtrar os seus dados através aí de outra referência, tá? É uma forma também bem interessante de você fazer isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, como já falei, e a gente se vê numa próxima. Até mais, tchau, tchau!